Buenos dias a todos, espero que Bom dia a me todos. vean. Não sei se vocês conseguem me ver. Luz, dame solo feedback se me escucha, si Lu, está todo simplesmente bien. dá um feedback, vocês conseguem me ouvir, tá tudo bem? Perfecto. Entonces, primero quería dar las gracias Primeiramente, a gostaria de los que agradecer a están todos presentes vocês. a hora. Sabemos que a hora não é tão A boa gente para sabe todos, que o horário não é hay que tão bom para arreglar todo con la mundo, gente de mas todo mundo, precisamos ¿no? consertar os Entonces, horários com o mundo este é todo. nosso segundo Então, seminário. esse é o nosso segundo Vamos ter seminário. tópicos muito Vamos de fazer tópicos investigações, e muito de tópicos vezes são muito pesquisa, específicos. às vezes são bem Entonces, e a ideia é específicas. trazer a gente que de Portanto, a verdade ideia é tem interesse trazer em as esses pessoas que temas. de Temos, verdade para que têm sepam, interesse nesses 219 tópicos. inscritos hasta Temos ahora de 17 países 209 diferentes. cadastrados de Gracias diferentes Portugal por países. estar Muito presente, porque obrigado, tenemos un montón de obrigada gente de Portugal Portugal. por estar Entonces, presente hoje. Temos muitas pessoas de Portugal. Personal. Esse é o Eu meu queria agradecer também agradecimento a pessoal. Horst, Também gostaria de agradecer a Kochler, Horst, da Kochler, Europa, que nos ajudou da muitíssimo Europa, com toda que essa nos ajudou muito com a organização, Os Peter ponentes Gibson, que não vou falar todos isso, os porque ponentes, que eu não vou falar vai os nomes, porque o Federico de Lela vai fazer a apresentação. rapidamente falar de nossa E missão, rapidamente, vamos falar da nossa nossa missão. missão é empoderar Porque as nossa pessoas missão para é conviver melhor com os empoderar as outros, pessoas para conviver melhor com os outros, transformar a maneira como tratam sua perda de audição. Se não inovamos, Se não a gente não inova, não vamos conseguir todos esses objetivos. Eu sempre falo que todo o processo de pesquisa, de empoderar, começa com a inovação. Então, essa é a nossa missão. Inovação sempre para oferecer ao mercado um leque de soluções auditivas para que as pessoas possam se transformar e ficar mais empoderadas. Aqui são os disclaimers. Eu não vou parar aqui porque cada apresentação tem sua própria responsabilidade, cada ponente tem seu próprio disclaimer. A seguir, gostaria de falar um pouco sobre a tradução simultânea. Vocês receberam um correio há uns 30 minutos antes de começar a sessão de hoje. Vocês veem essa tela, vocês têm que acessar aos links de tradução com outro dispositivo, porque esse daqui, que vocês estão me vendo, vocês estão vendo a tela, vai ser sempre em inglês ou espanhol. E para ter acesso à tradução simultânea de inglês a espanhol e de inglês a português, você precisa conectar com outro dispositivo, pode ser um telefone móvel, para que vocês possam, e aí vocês não vão conseguir ver a tela. Aqui vocês podem ver as instruções, que com certeza vocês já receberam, de como se conectar com outro dispositivo ao sistema de tradução simultânea. A outra parte, que qualquer dúvida que vocês possam ter, qualquer pergunta que vocês querem fazer para os ponentes, aí, aos palestrantes, isso vai depender de cada idioma, vocês vão achar aqui. E ao final de todas as apresentações dos palestrantes, a gente vai responder as perguntas. Para que não fique também essa tela aqui desse lado, vocês podem fazer um clique aqui nessa seta vermelha e fica pequeno. Fica mais fácil para vocês. Aqui, as instruções que vocês receberam para acessar a tradução simultânea. Para falantes de português, aqueles que precisam ouvir o inglês ou o português, aí vocês têm todas as instruções. E se vocês vão fazer uma ligação, vocês precisam colocar esse número como hashtag, e para os de inglês, se precisa escutar alguma coisa em espanhol, que quase nada, porque quase tudo vai ser em inglês. É também o mesmo número, porque é a mesma tradução. Agora, para os falantes de Portugal, eu vou falar português agora. Para que vocês possam ter acesso à tradução de inglês para português. Bueno, se vocês estão em Brasil, podem chamar a um desses números aqui e simplesmente selecionar este código e esse hashtag e vão escutar uma pessoa falando inglês ou diretamente no enlace que vocês receberam. Muito bem, voltando para o espanhol. Eu falei as palavras de introdução, sou a gerente de pesquisa para a Kochler na América Latina.
E a gente quer incentivar sempre todo tipo de pesquisa, fazer debates sobre tópicos de avanço. Assim, vou passar a palavra ao Dr. Federico Vilela, que é o nosso consultor e que vai continuar conosco durante esse seminário. E os próximos seminários. Depois vamos passar a palavra para o Peter Gibson, o Dr. Schuller e, por último, a doutora Ariel, que vai explicar um pouco sobre seus trabalhos, um pouco mais específico. Por último, temos a parte de perguntas e depois eu vou fazer um fechamento geral. Federico tem a palavra. Ele é chefe interino do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Italiano de Buenos Aires, membro da CORLAS, que é o Colégio Otorrinolaringologia, que é uma entidade mundialmente conhecida, secretário do Exterior da PASO e consultor da pesquisa de Cochlear. Não sei, Federico, você está aí? Vou fechar meu microfone e você tem a palavra. Muito obrigada, Bianca. Ai, Federico, mais uma coisa. Desculpa, só queria dizer o seguinte. O aviso dos vídeos. Temos alguns vídeos durante a apresentação. Estes vídeos têm pequeno delay, pequeno atraso. Esses são pequenininhos. Isso é devido à troca das telas. Isso é para garantir a qualidade dos vídeos. Mas isso vai acontecer somente para que vocês saibam que a gente vai ter esse delay entre um vídeo e outro. Me desculpa, Federico. Tem a palavra. Muito obrigado, Bianca. Muito obrigado a todos os participantes. Obrigado a Cochlear pela possibilidade de colaborar com todos vocês hoje, com esta apresentação e com a nossa ideia dos simpósios que a gente está fazendo a cada 3 meses. Portanto, a ideia é, como você falou, Bianca, é mostrar um pouco os avanços na otologia e também na área dos implantes, com respeito à tecnologia, todos os objetivos cirúrgicos e um pouco de olhar para o futuro. Portanto, a gente gostaria de sempre considerar quais são as pessoas que, a nível mundial, podem nos colaborar com a nossa linha de seminários que estamos fazendo agora. E, juntamente com o Dr. Carlos Bócio, que é o chefe da seção de implantes Cochlear em nosso hospital. Bom, a gente colocou em contato com a Cochlear uns profissionais muito importantes que hoje vão falar sobre as técnicas que a gente vai ver a seguir. Vamos ver o próximo slide. Em primeiro lugar, vamos apresentar o Peter Gibson. É uma pessoa maravilhosa que trabalha com a Cochlear durante muitos anos. É vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento em cirurgia, eletrodos e elo de campo de Cochlear na CLTD. É membro também da equipe de implantes e cirurgia de Cochlear. Peter, ele está há muito tempo na empresa, desenvolvimento de avanços relativos às técnicas de fabricação de eletrodos e também os melhores no campo da implementação em técnicas cirúrgicas. A gente pediu para o Peter, devido ao fuso horário que temos com a Austrália. Agora lá é 1h da manhã. Então, a gente pediu para o Peter enviar para a gente uma apresentação que vamos ver a seguir. É um prazer contar com a participação de Peter, que além disso que tem sido uma referência para a organização deste simpósio. Muito bem, vamos começar com Peter. E fico aqui para a próxima apresentação. Sim, neste momento temos este delay para passar a apresentação. Temos um pequeno delay, mas vamos colocar já o vídeo. Olá a todos, sou Peter Gibson, sou engenheiro da Cochlear há mais de 20 anos. É um prazer estar com todos vocês hoje e como somente tenho 15 minutos, vou falar em inglês. Desejo agradecer ao Dr. Vilela pela oportunidade de falar hoje sobre o tema Um olhar para o pacote cirúrgico do futuro. Por que esse tópico? Na cirurgia de IC, existe uma oportunidade de inovar e melhorar.
Então, hoje eu gostaria de compartilhar ideias sobre uma visão de longo prazo, baseada no que podemos aprender com outras áreas e no potencial para melhorar pontos específicos na cirurgia de implante coclear. Esta conferência é um fórum para a educação e informação. Muitos dos conceitos e produtos apresentados hoje não são aprovados. Primeiro, vou falar com a cirurgia robótica assistida. Vamos começar ali e depois vamos ver o pacote cirúrgico. Então, vamos ver, desse ponto de vista do design, finalmente fazer um resumo. Cirurgia robótica assistida. Muitos de vocês conhecem todos os exemplos de cirurgia robótica que existem hoje, como a cirurgia robótica transoral, broncoscopia e radiologia intervencionista. Eu escolho estes porque todos eles envolvem uma inserção de um portador longo e flexível em um espaço difícil, um pouco como a inserção de um implante coclear. Tudo pode ser feito com uma inserção manual, no entanto, há benefícios para uma inserção robótica, e aqui está o resumo deles. Minimamente invasivo, acesso a locais apertados, direcionamento e controle estáveis e precisos, e integração de visão com navegação e alguns outros que vocês podem ver aqui. Você pode imaginar que alguns deles podem ser aplicados à cirurgia de implante coclear, com algum benefício. Então, agora vamos ver um pouco as tendências da cirurgia. Primeiramente, uma visão global. Estima-se que os robôs cirúrgicos dobrarão nos próximos 5 anos, de 2021 a 2026. E agora, uma visão local. Nesse estudo, se observam as mudanças e procedimentos após os hospitais iniciarem a cirúrgica robótica nos primeiros 4 anos. Eles viram que as cirurgias robóticas aumentaram 15%, enquanto outras formas, como a aberta laparoscópica, reduziram. Portanto, a cirurgia robótica está em alta. Há alguma controvérsia, no entanto. Este é um interessante ensaio clínico cego, multicêntrico e controlado, com 124 pacientes, onde eles compararam a correlação de hérnia ventral robótica com a correção de hérnia ventral laparoscópica e mediram com o número de dias de internação. E nesse estudo, eles descobriram que o reparo robótico não diminuiu o tempo de internação, quase dobrou o tempo de sala de cirurgia e aumentou significativamente o custo de quadro de saúde. Portanto, esta é uma lição importante. Simplesmente introduzir a cirurgia robótica não é necessariamente um benefício, nem pode ser rentável. Portanto, precisamos pensar com cuidado. Muito bem. Como será o pacote cirúrgico do IC do futuro? Pode ser este, um exoscópio com uma câmera e um braço robótico e exibido numa tela. Este outro, uma cirurgia de navegação com um robô. Ou um robô menor, montado na mesa de operação, segurando o eletrodo para inserção e os outros instrumentos. Ou também o sistema Da Vinci. Vocês podem se surpreender ao saber que o sistema Da Vinci foi usado no estudo de cadáveres e executou com sucesso estas etapas, mostrando que também é possível inserir um eletrodo com o sistema Da Vinci. No entanto, eu ficaria em dúvida se uma máquina com este custo e esta complexidade é uma boa aplicação para estas etapas. Então, agora vamos voltar para a perspectiva design. E para mim, trata-se de fazer as perguntas certas. A primeira coisa é quais são as necessidades de nossa cirurgia específica? Quais são as soluções potenciais? Terceiro, qual destas opções melhor atende às necessidades? E quarto, quais são as considerações econômicas e de saúde? Agora, este é um campo muito abrangente. Irei abordar os dois primeiros com algum detalhe e comentar brevemente sobre os outros, voltando às necessidades. A nossa maior necessidade, em nosso campo, é levar essa intervenção a mais pessoas. Dizem que a perda auditiva é prevalente e passa despercebida. Já vimos essas estatísticas antes, mas o que um pacote cirúrgico pode fazer ao respeito? Muito bem, sabemos que se tratar é uma corrida de obstáculos. Sabemos que são muitos os motivos pelos quais as pessoas não recebem um implante. 3 deles são medo da cirurgia, risco de perder a audição residual e os resultados variáveis. E acreditamos que a tecnologia pode desempenhar um papel na redução desses obstáculos e o pacote cirúrgico do futuro pode ser parte dessa solução. Agora, gostaria de definir algum contexto primeiro e ver como podemos melhorar os resultados e a consistência desses resultados.
Nesse slide, gostaria de apresentar alguns estudos recentes sobre o eletrodo modular SLIM e a melhora nos resultados auditivos. Neste belo artigo da Holder, eles compararam grupos de combinados com eletrodos retos e perimodais e viram um benefício significativo na pontuação CNC no grupo CI532. E isso se deve à estimulação focada. E outro estudo recente por Hutnik mostrando que a variável positiva independente do eletrodo curado previamente foi de 11,8%. E isso é claro para eletrodos modulares muito bem posicionados, como vocês podem ver aqui. Eu também gostaria de apresentar os antecedentes do modular SLIM e preservação auditiva como um contexto. Este bom artigo da Nassir mostrando excelentes resultados na preservação da audição do eletrodo modular SLIM, comparando o LFPTA pré-operatório com um resultado de 6 meses. Vocês podem ver que muitos desses receptores permaneceram em uma faixa muito estreita de seu desempenho auditivo original. Ainda há uma oportunidade de optimizar uma posição perimodular. Temos eletrodos sendo inseridos nessa posição, como vemos aqui. Vimos alguns casos em que os eletrodos estão sendo inseridos além do necessário. Isso o que afasta do modiolo e pode impactar parte da membrana e perder o potencial de preservação auditiva. Agora, há uma solução simples hoje. Quando um eletrodo é inserido, além do necessário, com técnicas simples de recuo, ou pode trazer de volta ao modiolo, conforme mostrado nessa publicação de Reimann. Porém, se não fosse necessário, preferíamos não deslocar o eletrodo para a parede lateral. É uma oportunidade de optimizar esta situação. Portanto, em resumo, para melhorar a consistência e a previsibilidade dos resultados cirúrgicos e auditivos, seria necessário colocar o eletrodo próximo ao modiolo, preservando as estruturas e função de maneira confiável. Alguns dos benefícios que vimos antes com a robótica poderiam ser aplicados para melhorar esta situação. Direcionamento estável e preciso, integração de visão com navegação e precisão na medição. Agora, vamos examinar algumas soluções potenciais. Vou compartilhar 3 exemplos. Antes de tudo, o planejamento pré-operatório. É claro que hoje o cirurgião recebe a imagem antes da cirurgia e depois faz um plano. No futuro, os cirurgiões vão receber modelos anatômicos dimensionados em 3D que permitirão ao cirurgião ver a relação entre as estruturas anatômicas. Isso permitirá que eles personalizem a inserção para que tenham um posicionamento ideal para a anatomia individual. E um modelo 3D também é valioso para casos mais complexos. O primeiro caso é bem explicado por Labday. Eles recebem uma digitalização, segmentam e criam um modelo. Assim, podem ver um modelo no visualizador 3D, girarem e entender a anatomia. Depois, eles procuram colocar uma gama de eletrodos em cima do modelo e determinam a profundidade de inserção ideal para essa gama de eletrodos para obter uma substituição perimodial. Além disso, eles podem ver o vetor de entrada optimizado. Nessa visão do modelo, o cirurgião pode ver o nervo facial e o acesso à cóclea. O cirurgião pode entender o acesso que eles terão, como eles podem alargá-lo da melhor maneira possível e selecionar a melhor abordagem, seja ela mesmo, o que for, ou uma cocleostomia, entre outras várias opções. Outro exemplo é a realidade aumentada. Vou mostrar esse exemplo e depois voltarei aos implantes cocleares. Esse é um caso de coluna vertebral. O cirurgião, nesse caso, usa um dispositivo de cabeça VR, óculos de proteção, e eles podem ver o campo cirúrgico normalmente. Eu escolhi esse caso porque tem um campo cirúrgico estreito, semelhante ao nosso, que requer alguma precisão. Com a realidade aumentada, eles podem projetar na parte de trás dos óculos as estruturas sublinhadas da coluna vertebral e confirmar se estão no local certo. E podem até adicionar alguma direção que você vê aqui, ou, para o caso de um implante coclear, talvez uma trajetória, orientação para a cóclea. Então,
Com a realidade aumentada, temos a possibilidade de algumas orientações, e isso pode melhorar o potencial de ajudar na trajetória de inserção e, ao mesmo tempo, fornecer algumas orientações na própria trajetória. Portanto, nossos objetivos aqui são alcançar uma dinâmica de inserção ideal em um posicionamento preciso e consistente do eletrodo. E o terceiro exemplo é uma inserção assistida por robótica. Alguns de vocês conhecem os robôs em desenvolvimento no momento. Aqui temos um que possivelmente vocês não conhecem. Este é da Johns Hopkins e é projetado para os olhos. E você pode imaginar sua aplicação também para o ouvido. Nesse robô, o cirurgião continua segurando as ferramentas cirúrgicas. O robô, no entanto, é estável, controla os tremores do cirurgião e fornece assistência na velocidade e a distância desse movimento. Aqui você pode ver em mais detalhe a técnica robótica. Aqui podemos ver o olho, o instrumento cirúrgico e o robô segura a ferramenta, assim como o cirurgião também segura a ferramenta. O robô fornece alguma orientação estável. Agora, para a cirurgia de implante coclear, pode permitir um controle manual, pode adicionar navegação, alguma orientação e, como eu disse, pode ser segurado para que a ferramenta não se mova para posições inaceitáveis. Em resumo, pode fazer uma inserção firme, sem tremor, o que é muito importante para preservar as estruturas de audição. Portanto, apresentei 3 exemplos com alguns detalhes, e aqui nessa tabela, rapidamente, mencionarei mais alguns. A tabela mostra o processo objetivo, as tecnologias futuras, presentes e o benefício pretendido. Falamos sobre estes dois. O terceiro é a visualização. Hoje as pessoas têm um microscópio óptico e no futuro serão um óptico ou digital ou uma combinação. Pode ser um microscópio ou um exoscópio com realidade aumentada e as possibilidades de navegação. E o benefício dessa tecnologia é que ela pode fornecer imagem, mais dados e orientação, tudo ao mesmo tempo. E o benefício que estamos procurando aqui é a dinâmica de inserção ideal e um posicionamento preciso e consistente do eletrodo. A seguir, vemos o feedback intraoperatório. Hoje em dia, os cirurgiões possuem visual, táctil, e hoje estamos ouvindo falar da eletrococleografia, ou seja, a ECOG. No futuro, haverá múltiplas medidas eletrofisiológicas que serão importantes para o potencial de preservação da audição. E o outro seria o suporte cirúrgico. Hoje, uma ligação de voz e vídeo, no futuro, vídeo 3D baseado em nuvem, com realidade aumentada. Isso pode ser valioso em casos mais complexos. E, finalmente, a coleta de dados. Hoje, feitos em papel, gravação, e no futuro, conectividade digital total entre todos os instrumentos importantes. Isso pode melhorar as medições que irão melhorar também os resultados e a eficiência. E se pegarmos os dados certos, teremos muitas oportunidades de aplicar inteligência artificial para optimizar a nossa cirurgia. Eu gostaria de fazer agora um resumo. Temos uma olhada no pacote cirúrgico do futuro. Vemos que a inovação está acontecendo em todo o cenário cirúrgico e podemos aprender muito disso. As tecnologias em evolução têm potencial para melhorar a cirurgia de implante coclear. No entanto, para obter os benefícios, devemos fazer as perguntas certas. Quais são as nossas necessidades para uma determinada cirurgia, por exemplo? E a gente observou uma. Melhora a interface eletroneural. Quais seriam, então, as soluções potenciais? Haverá muitas opções e oportunidades a serem pesquisadas e avaliadas. Qual opção atende melhor às necessidades? Bom, isso depende. A questão está nos detalhes. E, finalmente, quais são as considerações econômicas e de saúde? Isso exigirá uma seleção cuidadosa, estudo objetivo e análise. Gostaria de agradecer a todos vocês pela sua atenção. Espero que tenha sido informativo e interessante. Desejo-lhes o melhor no restante desse simpósio. Muito obrigado. Olá, bueno, temos que agradecer Peter Gibson. Muito obrigado, Dr. Peter Gibson. Vamos passar a palavra para o Dr. Não, o Dr. Federico Vilela, sim, por favor. Muito obrigado. Obrigado, Bianca. E muito obrigado ao Dr. Peter Gibson.
Sempre maravilhoso escutar, porque nos mostra um panorama, na verdade, muito interessante. E vamos a discutir, com certeza, algumas questões ao final das palestras. Muito obrigado também ao professor Patrick Schuller, que é médico otorrinolaringologista da Alemanha, da Universidade de Ulm, é examinador do Conselho de Otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço também, membro da Sociedade Alemã de Terapia Imune Dirigida, de otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço, e também com os tópicos de robótica. Patrick, é um prazer ter você aqui hoje, ter aceito o nosso convite. E, na verdade, a gente quer muito escutar sua palestra. Muito obrigado, Dr. Schuller. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Dilela. Muito obrigado pela sua tão amável introdução. Também muito obrigada, Bianca, pela perfeita organização. Espero que vocês consigam ver minha apresentação agora. Ok. Vamos aumentar um pouquinho o volume para ter certeza que eu também escuto todos vocês. Pode ver minha tela? Just to put in presentation, perfect. We Perfeito. can see in presentation mode. Perfect. Posso começar, então? Yeah. Muito obrigada. Muito obrigada pela introdução, muito obrigado pelo convite para esse seminário tão interessante. Estou muito contente de poder falar com vocês sobre nossa experiência na aplicação do Robotic Scope em cirurgia de implante coclear aqui na Universidade de Ulm, na Alemanha. Para a introdução, gostaria de começar com... Vamos falar que a cirurgia microscópica padrão, a gente que faz geralmente qualquer cirurgia, temos um problema que a posição corporal tem que ser ajustada com o microscópio. Isso não está claro, seria pouco confortável para o cirurgião, especialmente se a cirurgia demora várias horas. Isso pode ser um problema para o cirurgião. E, ao mesmo tempo, quando usamos um microscópio padrão, os instrumentos, as ferramentas, os instrumentos têm que ser voltados, devolvidos para fazer a troca do foco e a posição do microscópio. Então, cada vez que a gente faz isso, esse seria um problema, porque o ritmo de trabalho interrompido consome muito tempo, porque cada vez que tem que trocar a posição do microscópio e enviar de volta os instrumentos, portanto, não seria o ideal. Mas alguns ficamos acostumados a usar esses instrumentos. Hoje, gostaria de fazer uma introdução sobre o Robotic Scope, um dispositivo por uma empresa na Áustria. Esse é um videomicroscópio. Aqui vocês veem, aqui podemos ver a câmera, aqui temos uma visão estéreo, e aqui podemos ver a tela externa, para que aqueles que estão observando a cirurgia podem acompanhar. E tem também um dispositivo de cabeça e também os óculos, como vocês podem ver. Gera uma visão do campo microscópico direto para seus olhos. Assim, podemos fazer um cenário experimental, primeiramente, no laboratório. Aqui, uma questão interessante com o microscópio, com o Robotic Scope, é que vocês podem abrir um menu aqui, com este dispositivo de pé, e aí vocês vão abrir todas essas opções, um menu completo, no qual vocês podem escolher diferentes pontos, e vocês podem manejar tudo isso simplesmente observando todas as opções que vocês têm. E dentro desse menu, vocês podem movimentar a cabeça e podem achar muitas opções dentro desse menu, e vamos observar um por vez. Por exemplo, na parte interna do menu, podemos ter a opção de fazer um zoom, de ampliar as imagens de seu campo de operação. Vocês podem escolher também uma visão livre, onde vocês podem mover o microscópio para cima, para baixo, para um lado, para o outro.
Depois podemos fazer um foco aqui, mudar o foco dentro do campo microscópico e o último seria a visão da órbita. Essa é uma questão muito interessante que é um dispositivo robótico que eu gostaria de introduzir no próximo slide para vocês. Quando vocês escolhem, então, a visão orbital, vocês vão observar isso aqui. Essa é uma imagem e podemos ver aqui na janela redonda toda a imagem que vocês podem observar através do microscópio. O que vocês podem fazer como cirurgião é que vocês abrem a menu, escolhem a visão orbital e temos aqui um ponto fixo, como vocês podem observar, e o microscópio pode se mover ao redor para mostrar diferentes ângulos do campo cirúrgico. Quando vocês escolhem isso, movimentando a cabeça, vão ter diferentes ângulos e vocês sempre vão ver sempre o mesmo ponto, mas a partir de diferentes ângulos. Quando vocês sobem um pouco a cabeça ou descem a cabeça, podem ver um pouco um ângulo diferente. A mesma coisa quando vocês movimentam a cabeça para o lado esquerdo e direito. Isso tudo vai ser controlado com o dispositivo de cabeça. Quando vocês escolhem o zoom, podemos ver o campo cirúrgico. E aqui podemos ver a janela redonda. Podemos ver em detalhe todas as áreas. E se a gente fica um pouco mais, faz o zoom, podemos ver uma visão muito mais de perto de uma membrana aberta. Isso seria muito interessante na área das cirurgias. O procedimento cirúrgico, colocamos o implante coclear. Vocês podem ver aqui passo a passo. Se define aqui a janela redonda. Tiramos as bordas da janela redonda. Se abre a membrana. Aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito podemos ver os eletrodos entrando na janela redonda. Isso é usando o Robotic Scope. Voltaria para o menu. Lembrem o dispositivo de IP. Abrimos o menu. E vamos revisar os pontos da elo externo. Aí vocês podem escolher levantar o dispositivo de cabeça, ou seja, os óculos se levantam um pouco e assim vocês podem ter contato com outras pessoas na sala, porque quando vocês são cirurgiãos, somente vão ver o campo cirúrgico e nada mais, por causa dos óculos. Se vocês querem olhar para outra pessoa ou outra coisa na sala, vocês podem levantar esses óculos sem tocar nada. Tudo isso é completamente eletrônico. Vocês podem também almacenar alguma posição específica, guardar uma posição específica para voltar depois. Ou seja, que é um ponto interessante ali de posição anatômica que vocês querem, vocês podem guardar essa posição. Temos também uma ferramenta para também guardar algumas imagens. Vocês podem escolher também a intensidade da luz, que seja um pouco mais claro, mais escuro. O modo de imagem também é para tirar as fotos do campo cirúrgico. E vocês podem simplesmente escolher a distância de trabalho, vocês podem pedir ao microscópio se vocês querem ficar mais perto ou mais longe, o que seja mais confortável para vocês. Todos os experimentos vocês podem ler nessa publicação na International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery. Temos também o nosso site do nosso grupo no departamento da universidade. Se vocês querem ler sobre esse projeto de Robotic Scope ou outros projetos que a gente tem desenvolvido. Isso é uma imagem de um cenário na clínica, porque depois de fazer os experimentos pré-clínicos, a gente decidiu fazer cirurgia de implante coclear usando o Robotic Scope. Esse é meu colega, Rihanna, que fez a cirurgia. Aqui podemos ver o paciente, aqui podemos ver a enfermeira, o Robotic Scope aqui, com a tela externa, para que todas as pessoas possam observar a cirurgia.
E a cico é como o cenário. E vocês podem ver que está coberto com uma coberta plástica. Esta é uma imagem durante a cirurgia. Aqui podemos ver. Essa imagem foi tomada durante a cirurgia, entrando diretamente na orelha média. A qualidade das imagens são maravilhosas, tanto as imagens como o vídeo. Tem muito detalhe e, na verdade, ajuda muito para os cirurgiões. Outra imagem que poderia lhes mostrar durante a cirurgia, aqui podemos ver o problema, às vezes, que a gente encontra durante a cirurgia, porque aqui podemos ver a caixa com as duas câmeras, estão do Robotic Scope. E aqui, essa versão do Robotic Scope, havia uma interferência entre a câmera e o dispositivo de cabeça, e aqui, como vocês podem ver, com a cirurgião. E devido ao ângulo especial para poder ver na orelha média, para introduzir o eletrodo, então, isso a gente conseguiu somente fazer isso nessa posição. Portanto, a câmera geralmente ficou onde o cirurgião tem que estar. Mas a empresa na Áustria, eles já têm trabalhado em soluções que, com certeza, têm ajudado a prevenir esse problema entre a câmera e o cirurgião. Aqui podemos ver um espelho que pode ser fixado à câmera com um ângulo de 45 graus, ou seja, a câmera pode vir acima e a gente pode ver dentro diretamente da orelha média sem ter a câmera em frente da cabeça do cirurgião. Gostaria de lhes mostrar o primeiro vídeo para que vocês possam ter uma ideia de como funciona durante a cirurgia. Desculpam o delay, mas já vai começar. Não conseguimos ouvir a Dr. Schuller. Não conseguimos ouvir o Dr. Schuller, acho que por causa do vídeo. Ah, perfeito. Já conseguimos te ouvir, doutor. Quando se apresenta o vídeo para garantir a qualidade do vídeo, a gente não pode escutar o palestrante. Portanto, Dr. Schuller, a gente não pode ouvir o senhor se você está apresentando o vídeo. Vou explicar agora o seguinte. Estava dizendo o seguinte, que foi um vídeo de um cenário externo de uma sala de cirurgia. Seria muito mais claro para vocês, para que vocês vejam como que uma cirurgia de implante coclear funciona. Era simplesmente para explicar um pouco para vocês. É uma imagem como ver o cenário, que as pessoas possam seguir, por exemplo, a cirurgia com a tela externa do Robotic Scope. Muito bem, para resumir, a gente tem a ideia que a implantação coclear com o Robotic Scope é bem viável, temos ótima visualização, incluindo as funcionalidades robóticas, também para guardar as indicações, a informação. Temos um apoio da empresa maravilhoso, suporte da empresa. Na interferência que eu mostrei para vocês entre a câmera e o dispositivo, está sendo resolvido. Já foi resolvido, na verdade. E também é interessante entender sobre o contato tão limitado com as pessoas ao redor, porque seus olhos estão completamente cobertos com os óculos e os dispositivos de cabeça. Então, é somente focado no paciente, porque é o mais importante, ter esse campo de cirurgia. Mais ou menos custam 150 mil euros, mas o contrato de serviço. Gostaria de compartilhar a visão dupla. Não necessariamente para a cirurgia de implante coclear, mas para os outros procedimentos, que seria possivelmente útil de ter um assistente que pode ver no mesmo campo que vocês, como cirurgiões. E isso vai ser introduzido daqui a pouco pela empresa.
nos quais 2 cirurgiões podem ter 2 dispositivos e óculos ao mesmo tempo. Vou mostrar para vocês o próximo vídeo, que é um vídeo da empresa. Já estamos colocando o vídeo na tela. Visual dupla, ergonômica, melhorada. Conforto para observar por parte de 2 cirurgiões ao mesmo tempo. Manos livres. Uma posição de trabalho ergonômica. Muito obrigado. Achei que era interessante eles mostrar, porque mostra como se levanta os óculos automaticamente pelo sistema quando vocês escolhem no menu para levantar os óculos. Na minha opinião, é muito importante para ter mais contato com o resto da sala. Esse é um vídeo daqui que eu gostaria de também lhes mostrar, porque acho interessante. Mostra também as diferentes funcionalidades usando o menu, que vocês podem acessar através do dispositivo do pé, né? Vocês podem trocar o foco, movimentando a cabeça para cima e para baixo. Vocês podem ver também o zoom. Esse aqui é a funcionalidade do zoom, todo esse movimento no menu. Vocês simplesmente fazem isso movimentando a cabeça. Vocês podem escolher também a possibilidade de aclarar, que seja mais escuro. Também aqui podemos ver como uma imagem de 360 graus e sempre está fixado num ponto específico no campo que vocês precisam ver. Espero que seja de seu agrado e que tenha gostado. Por último, gostaria de agradecer a Cochlear pelo apoio aos nossos experimentos na Alemanha e pelo convite para esse seminário. Gostaria muito de agradecer também a empresa BHS para nos fornecer no sistema de Robotic Scope. E também gostaria de agradecer aos meus colegas que, com certeza, esses experimentos não seriam possíveis. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada, Dr. Schuller. Foi um prazer para todos nós ter o senhor aqui hoje. Vou passar a palavra para o Dr. Dilela. Muito obrigado, Patrick, pela excelente apresentação. E, na verdade, a possibilidade de conhecer essas novas tecnologias e que são aplicadas na nossa especialidade, que é muito interessante. Chega na minha cabeça algumas perguntas. Aliás, eu tenho algumas perguntas dos participantes. E depois a gente vai fazer todas essas perguntas no final. Vamos passar a palavra para a última palestrante, a professora doutora Arwalia Harbeck, consultora do Departamento de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço no Hospital Universitário de Essen, Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha. Ela é médico-chefe da unidade de otologia e chefe de seção de implantes cocleares da Aurélia Média. É um prazer, doutora Arweiler, e que você tenha aceitado o nosso convite. E, de novo, a gente gostaria muito de ouvir a senhora. Muito obrigada. Bom dia. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Vou compartilhar agora minha tela. Muito obrigada pelo convite. É uma honra de estar aqui com todos vocês hoje. E eu espero que possa fazer uma breve apresentação das novas tecnologias. Muito bem, hoje vou falar sobre eletrococleografia. Um minuto, por favor, a gente não consegue ver a apresentação.
Perfeito, agora a gente pode ver a apresentação. Perfeito, sim. Então, o tópico da minha apresentação é uma visualização em tempo real digital de uma eletrococleografia, ou seja, ECOC. Gostaria de agradecer a todos os meus colegas. Foi uma ajuda da empresa também coclear, uma colaboração muito importante, e dos meus colegas em Munique. E próximo slide. Isso, perfeito. Esse seria aqui nosso departamento da University, no Hospital de Essen, o departamento de otorrinolaringologia, que vocês podem ver aqui embaixo, do lado esquerdo. Esse é nosso centro cirúrgico novo, e nossa área ambulatória também. Está totalmente digitalizado, já não trabalhamos com papel, tudo eletrônico e digitalizado. A gente se acostumou. Agora, qual seria o nosso problema? Precisaria falar sobre o ECOC e visualização para o cirurgião. Temos, por exemplo, informação pré-operatória. Temos também o cenário intraoperatório. E temos também aqui nosso implante coclear. Tudo que é controlado, o sucesso das implantes é feito depois da inserção do eletrodo, ou seja, seriam medidas intraoperatórias pelos audiologistas, seriam medidas de impedância, medidas de transimpedâncias, reflexos stapedianos, telemetria de resposta neuronal e disseminação da excitação, ou propagação da excitação. O que... Desculpa interromper. Poderia ligar sua câmera, doutora? Só para ver a doutora falar. Perfeito. Sim, muito melhor, muito obrigada. Agora, o problema é que temos alguns vídeos aqui com o objetivo de preservação das estruturas anatômicas e a audição residual. No entanto, o cirurgião não pode ver a inserção, o processo de inserção intracoclear. Então, o que a gente gostaria de ter é poder ver o que está acontecendo e onde está entrando diretamente na cóclea. A gente não pode fazer isso, esse seria nosso problema. Podemos usar a eletrococleografia, que podemos ver aqui do lado direito. Temos a sonda que está entrando no canal auditivo. E temos o cirurgião fazendo o monitoramento junto com o audiologista. A definição de uma eletrococleografia é que, inicialmente, isso quer dizer que a gente está medindo os potenciais intracocleares, que está respondendo a estímulos internos, e podemos fazer uma diferenciação entre, por exemplo, potenciais de micrófono, que se correlacionam com o estímulo e as medidas de resposta das células ciliadas, potenciais também, síncronos ao estímulo, e temos também esses são estímulos dependentes, correspondem para uma onda 1 da Bera. Isso se mede, e a nossa ideia aqui é que, se vocês usam a eletrococleografia intraoperativa para monitorar a ferramenta de navegação, vamos traduzir isso para o cirurgião. Geralmente, o audiologista observa a ECOC no seu monitor e informa isso ao cirurgião. Esse informe quer dizer que o cirurgião pode ver e controlar o movimento do eletrodo na janela redonda. E o audiologista vai falar, continua, para, faz algum sinal.
Obviamente, você tem algum déficit de informação, um retraso por envio da informação, e também alguns mal-entendidos podem acontecer. Aqui trazemos, então, o microscópio digital. Temos a possibilidade de ver aqui, nessas imagens, existe uma diferença a microscópio análogo. No digital, temos o binocular, mas também temos dados de vídeo intraoperatórios, uma ferramenta de navegação, e se vocês podem colocar aqui fontes de vídeo também, vocês podem incluir, por exemplo, uma eletrocografia, para isso era a ideia. A configuração técnica, ou seja, temos um sinal de vídeo transferido por um cabo HDMI ao eletrococleografia, envia um sinal para o microscópio completamente digital e temos um sinal da imagem e tudo isso vai surgir na sua imagem digital. O cirurgião pode controlar tudo o que está acontecendo. Podemos ver a configuração, aqui podemos ver o microscópio, podemos ver a tela para todos na sala de cirurgia. Podemos ver, por exemplo, uma tomografia ou uma ressonância magnética. Também temos todas as imagens que estão acontecendo em tempo real. Aqui podemos ver o que está acontecendo na sala de cirurgia. Por enquanto, se estão inserindo o eletrodo. Não sei por que a tela está preta, mas vocês podem ver aqui, faz uma inserção do eletrodo. Aqui podemos ver os sinais, que seriam as respostas da eletrococleografia. Seriam 3 sinais por segundo. Se o sinal cai, simplesmente para e depois começa de novo, ou simplesmente recua um pouco e depois continua. O objetivo é que na verdade, manter os sinais certos. Como cirurgião, vocês podem ver o que estão fazendo. Isso aqui é uma informação muito importante. Está tudo bem, doutora? Vocês podem escutar o que está acontecendo? Vocês podem ver os sinais no paciente depois de 6 semanas, de 3 meses, depois de 1 ano. Aqui temos uma prolongação importante de tempo de inserção. Comparamos sem ver o que estamos fazendo, comparando com aquilo que quando vemos o que estamos fazendo. Demora 150 segundos se vocês veem o que estão fazendo e controlam os sinais com sua própria visualização. Aqui podemos ver o limiar de condução ósseo em 250 a 500 Hz, comparado com um modo de imagem em imagem. Podemos controlar até 10 pacientes a audição residual, vendo o que, na verdade, estamos fazendo. Isso foi um ganho de informação muito importante. Ou seja, a conexão técnica é sem problema. Temos informação direta através da visualização, que é um ganho muito importante desde o ponto de vista do cirurgião. Temos uma velocidade de baixa inserção, que dá uma melhor preservação da audição. A posição da sonda do canal auditivo é importante para a qualidade das medidas e os resultados da AEGF, que seria o fator de amplitude de crescimento, é melhor também. Muito obrigada pela sua atenção. Esse aqui tem muita informação, esse slide.
E nos ajuda muito a cirurgia assistida. Espero que vocês tenham curtido essa apresentação e gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Diana, pela sua apresentação excelente, maravilhoso. Isso o que permite o registro elétrico e o feedback para o perfeccionamento e ajuda na cirurgia, usando a tecnologia para que seja um pouco mais dinâmico e em tempo real. Como a tecnologia não somente a gente tem que ter isso na sala de cirurgia, e também precisamos colocar isso em simultâneo com alguns passos da cirurgia. E acho que isso foi muito importante da sua apresentação. Muito obrigado, doutora. Vamos falar de novo, doutor Federico, mas em inglês, porque a doutora Diana não tem tradução simultânea em inglês, por favor. Obrigada, doutora Diana, por essa apresentação. Foi muito interessante ver como a tecnologia na sala de cirurgia, na verdade, é boa, mas não somente para ter tecnologia na sala de cirurgia, mas também o conceito é que esteja a tecnologia simultaneamente em alguns passos da cirurgia para ter melhores resultados. Isso que eu fico com a sua apresentação, essas são as ideias que eu levo hoje. Muito interessante ver todos os benefícios que isso traz para os pacientes. O ponto mais importante, como da cirurgia de implante coclear, é que momento que estamos fazendo a introdução do elétrodo dentro da cóclea, seria muito interessante nesse momento, porque muitas vezes é cego para os cirurgiãos. A gente não sabe o que está acontecendo dentro da cóclea durante a inserção, que é muito crítico para os resultados, com certeza, para os benefícios dos pacientes. A coisa interessante, a questão mais interessante é que você mostra é tão interessante ter essa informação desse processo que a gente faz em cego, na verdade, a gente não vê. Você faz a inserção, temos muito mais informação sobre os benefícios e os danos que a gente pode causar durante a inserção. Tem a possibilidade de influenciar no seu trabalho. Você pode ir mais devagar, adiantar, e podemos ver o que está acontecendo. Existe muito mais informação comparado com o que a gente tinha antes. A gente já sabe um pouco sobre ângulo de inserção, e você tem que fazer isso com cuidado, mas você nunca sabe o que está acontecendo. Você sempre está cego com esse procedimento. E agora, com esse procedimento, temos mais informação. Uma vez que a gente tem essa informação, você nunca vai mais falhar. Com certeza. Muito obrigada, doutora. Vamos à sessão de perguntas e respostas. Vou falar em espanhol agora. Se tem alguma pergunta, seria interessante que vocês façam as perguntas agora. Temos algumas na plateia. E uma pergunta que a Diana fez para o Patrick, no senso de RobScope. E qual seria a informação e como vocês veem o uso do RobOscope? O fato de poder visualizar os processos com pouca luz, com áreas pequenas, por exemplo, a orelha média. Se Patrick poderia nos contar um pouco sobre isso, a gente agradece. Federico, hay que traducir al Dr. Scholler la pregunta de doutora. Vamos fazer a tradução da pergunta em inglês. De novo, a primeira pergunta, que vem da sua colega Diana. Ela queria te perguntar o que acontece nas situações onde vocês não têm suficiente iluminação com o RobScope.
Pode explicar um pouco mais sobre isso? Ou seja, a situação de iluminação nas partes mais profundas da orelha média, é isso? Esse não foi um problema. Você pode ajustar a situação de iluminação escolhendo o ponto específico no menu. O que foi muito interessante é que a empresa escolheu a possibilidade de ter uma função de zoom muito importante no Robotic Scope, ou seja, vocês podem fazer um zoom, ampliar toda a imagem dentro do campo cirúrgico, além da necessidade cirúrgica. Se lembra quando eu mostrei, por exemplo, a funcionalidade de zoom é muito grande, a gente nunca usa a capacidade total das funcionalidades do zoom, ou seja, a iluminação não foi um problema. Gostaria de tentar usá-lo. Achei muito interessante. Sei. A gente, no começo, tinha alguns problemas. E a primeira interferência seria, falamos dessa interferência entre a câmera e o capacete do cirurgião, mas a gente vai trazer muitas soluções. Mas é muito interessante. E seria um procedimento rotineiro? Não, não, ainda não. A gente espera chegar ali e introduzir a ICOC no seu implante coclear. Seria muito interessante. Fazer tudo isso junto, excelente. Com certeza. Muito obrigado pela sua pergunta, doutora Diana. Não sei se vocês têm alguma outra pergunta, Bianca. Sim. O da doutora Arweiler tem uma, mas não sei se o doutor Schuller já respondeu. Sim, ele já respondeu as perguntas dela. Não sei se tem tradução de inglês para o espanhol, não sei. Não, está tudo bem, funcionando perfeito. Gostaria de fazer uns comentários com respeito às apresentações. Bom, a primeira é com respeito à apresentação de Peter Gibson, é um olhar interessante, integral, de quais são os próximos passos e como, na verdade, e também nossa tarefa como especialistas nesse campo, precisamos ficar cientes desses avanços tecnológicos. É claro que, estando dentro desse campo de implante coclear com o dispositivo eletrônico, com certeza a tecnologia a gente tem que ficar conosco. Seriam os benefícios também, que a cada vez são mais importantes. Vai ser uma tarefa muito importante. A gente precisa fazer atentos a esses avanços, que sejam, vamos falar, uma ligação entre os avanços e como fazer as adaptações nas práticas clínicas cotidianas, que seja de uma maneira segura, considerando sempre o paciente e os benefícios para eles. Isso possivelmente vai demorar um pouco. Parece um pouco de ciência ficção, mas segundo o que Peter mostrou, mas parece todo ser muito do futuro, no qual estamos vendo situações que a gente não conhece hoje em dia, mas que possivelmente estão refletindo o que está acontecendo, por exemplo, nesse momento na Alemanha. Uma imagem muito impactante que o Patrick mostrou na sua imagem, que fiquei surpreso, é como, em um dos slides, um dos problemas que surgem, no qual o robô, com sua câmera, está ocupando um campo importante, que é do cirurgião. Isso, simbolicamente, acho que nos deve levar a refletir de que, de alguma maneira, estão invadindo nosso espaço, nossa sala de cirurgia, para tentar se posicionar com uma situação que vai ser o robô que precisa ver os campos, mas a gente precisa fornecer esse espaço, porque o robô precisa ver alguns lugares, outros locais que a gente não consegue ver. Acho que essa imagem me impactou um pouco, de como o robô fica interferindo, mas, na verdade, vamos ter mais ângulos, mais resolução, vamos ter muito mais uma visualização geral se a gente não tem o robô. Então, a gente precisa compartilhar a sala de cirurgia. E, obviamente,
com a apresentação da doutora Diana, que podemos ver que não somente é muito importante ter o registro de microfônica, registros elétricos, com alguns passos do procedimento cirúrgico durante o implante, mas a gente precisa fazer isso simultaneamente, subjacente àquilo que o cirurgião está observando. Aqui nos leva a pensar como fazer o feedback. Primeiramente, o eletrofisiologista, o audiologista, que possa gerar alguma situação de alarma para o cirurgião, para que modifique o tempo de inserção e, eventualmente, a gente possa ter um alarme, não sei, para indicar alguma informação com respeito aos potenciais intracocleares durante a inserção. Mais uma maneira muito interessante, muito bem atingida com a tecnologia, sobre a sobreposição das imagens, que durante o mesmo tempo da inserção, e que o cirurgião possa de alguma maneira, adaptar, pausar, fazer alguns movimentos que modificam a resposta eletrococleográfica, que nesse caso é muito interessante, e sem dúvida nenhuma vai ajudar para ter melhores resultados e desfechos melhores para o paciente, porque se a gente danifica uma cóclea, bom, a gente, na verdade, a gente vai preservar as estruturas, vai ser um benefício para o paciente, tudo isso vai ser muito melhor. Muito interessante sua contribuição também, e também outra coisa importante foi como medir diferentes aspectos e parâmetros que modificam a cirurgia. Como a Diana mostrou, nosso trabalho preliminar, mais do que o resultado de preservação auditiva com sua técnica, tem que ser olhar esses indicadores, como podem ser modificados os passos da cirurgia. E, na verdade, o tempo de inserção passava de aproximadamente 40, 50 segundos a 200 segundos, quando o cirurgião tem informação de feedback durante a inserção. Ou seja, a gente estava insertando sem ver e sem nos preocupar, somente pensando como chegar à cóclea sem poder modificar nada. O fato de ter um feedback e informação adicionalmente simultaneamente, isso vai prolongar essa inserção, porque quer dizer que a gente está tendo muito mais cuidado durante a técnica. Com certeza, a inserção robótica vai ser muito importante com a retroalimentação, o feedback, ou seja, a gente usa esse feedback para os melhores desfechos. Não sei se tem alguma pergunta, comentários. Se vocês querem colocar alguma pergunta no bate-papo, estamos aqui. Temos duas mãos levantadas para fazer alguma pergunta. Não sei se querem falar. Podemos abrir os microfones? Se vocês quiserem fazer algum comentário ou pergunta. Sim? Seria interessante se algum colega gostaria de fazer uma pergunta ou comentário. Não tem nenhuma pergunta? Não gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Sim, temos a Marta. Marta Isabel Rossetti. Luz, você pode ligar o microfone de Marta e Carlos? Não sei se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Então, Luz, podemos... Sim. Marta tem que ligar manualmente o microfone para fazer alguma pergunta. Ou Carlos. Somente liguem os microfones manualmente se vocês gostariam de fazer algum comentário ou pergunta. Se não, vamos ao encerramento dessa sessão. Vamos aguardar mais uns 3 minutos. Daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela. Bom, vamos encerrando por aqui. Muito, muito obrigada, Dr. Alier, Dr. Schuller, Dr. Dilela. Muito obrigada. Para nós é um prazer tê-los conosco.
Muito obrigada a Luz Adriana. Ela é do back of office e que ela conseguiu que esse programa fosse possível. E Valéria Jangure, o Dr. Gibson também são o pessoal que trabalha juntos para que esse evento fosse possível. Muito obrigada. Vamos encerrar nosso evento agora. Federico, não sei se você tem algumas palavras de encerramento? Gostaria de agradecer a todos vocês pela colaboração, a participação. E obrigado a Dr. Diana, Dr. Patrick, muito obrigado por compartilhar todas as ideias e ter a oportunidade de ter todas as tecnologias na América Latina. Seria um privilégio. Por favor, fiquem em contato. Na verdade, a gente acredita que esse vai ser o próximo passo na cirurgia de implante coclear. A gente se encontra no futuro, nos próximos encontros, e muito, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Venha nos visitar aqui na Alemanha, quando vocês quiserem. Aqui também. Bom, vai ser um prazer. Não, sou somente 500 quilômetros entre Patrick e eu, mas vai ser um prazer, na verdade, de ver essa tecnologia pessoalmente. Seria o futuro, na verdade. É tão perto esse futuro. Muito, muito obrigada de novo. Muito obrigado a todos vocês pela sua participação. Muito obrigada a toda a plateia. O próximo seminário vai ser para outubro em a inteligência artificial aplicada. Calibrações remotas com implantes. Tenham um ótimo dia e muito obrigada. Até logo. Feliz fim de semana. Tchau.